Olha, eu quero compartilhar uma palavra que está no livro de Mateus, no capítulo 5 e também o versículo 5, que é o sermão das bem-aventuranças. É o primeiro sermão que Jesus prega, né? Assim que ele inicia o seu ministério. E a gente observa aqui que no Sermão do Monte, diferentemente da nossa cultura brasileira, que quando uma pessoa vai falar, né, ou vai ministrar alguma palestra, alguma pregação, homilia, seja lá o que for, ela fica de pé, o judeu ele senta. Os mestres ensinavam sentados, por isso que ele se assenta ali e os discípulos se assentam juntamente com ele e os demais que estavam ali também para ouvir o que ele começa a dizer. Então ele começa a falar sobre as bem-aventuranças, né? Aí a hora que chega no versículo 5 aqui, ele diz aqui: bem-aventurados humildes, porque herdarão a terra. Algumas versões vão dizer bem-aventurados os humildes de espírito, porque herdarão a terra. É isso mesmo, bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Ok. Nós temos uma noção um tanto quanto errada do que é ser humilde e do que é humildade. Algumas pessoas acreditam que humilde é uma pessoa pobre. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem, fulano, né, uma pessoa humilde. Não, na verdade ela não é humilde, ela é pobre. Ela está numa classe social na linha da pobreza. Não tem nada a ver com humildade isso. Existem muitas pessoas pobres que são extremamente arrogantes. Existem muitas pessoas milionárias, aliás, poucas. Poucas pessoas milionárias que são humildes. O que Jesus está querendo dizer aqui nessa questão de humildade, né? Primeiro, ele está dizendo assim, essa pessoa aqui, ele traz um conceito de que tipo de gente é feliz. Que tipo de gente é feliz? E aí ele vem trazendo um paradoxo do que a gente aprende no dia a dia. Porque hoje, para ser feliz, você tem que estar acima, você tem que ter, você tem que estar, né? São coisas que no Evangelho não bate. Não bate. Quem quer viver o Evangelho não consegue, não vai encontrar respaldo para o que o mundo hoje diz, né? Ou orienta para ser bem-sucedido ou para ser feliz. Então, que tipo de gente é feliz? Aí ele vem dizendo aqui, bem-aventurado, porque a palavra bem-aventurado significa mais do que feliz. Então, mais do que feliz, os mansos, os pacificadores, os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça. Aí aqui no número 5, que é o que nós vamos nos ater, eles, os humildes. Então vamos parar aqui, depois o porquê. Bem-aventurados os humildes. O que é esse humilde que ele está dizendo aqui? É aquele ladrão da cruz. É aquele cara que diz assim, rapaz, eu e você somos miseráveis, pecadores. E esse cara que está crucificado aqui ao nosso lado, ele é Deus. Ele nada fez para estar aqui. Ou seja, aquele cidadão que Jesus falou para ele, que ele pediu para Jesus depois, né, de ter dito isso, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele cidadão, ele se despiu de toda a prepotência, de todo o direito que ele imaginava que ele tinha, porque tem gente que ainda estando nessa situação, acha que tem direito ainda. Ele disse, olha, nós merecemos, na verdade, nós merecemos estar aqui, mas esse homem não. Então, ele transpareceu a humildade dele na fala dele. E transparece também a humildade em gestos. Você já viu uma pessoa que é milionária e que ela não está nem um pingo preocupada em provar nada para ninguém? Ela anda com a roupa simples, ela anda com um calçado simples, ela se relaciona
outras pessoas sem problema nenhum. É aquela pessoa que já foi pobre um dia e nunca perdeu a essência, que já foi uma pessoa sem condições financeiras e nunca perdeu a essência, ela continua do mesmo jeito, mesmo tendo uma fortuna. São poucos, mas existem pessoas assim ainda. Mas esse humilde aqui é o que nós somos convidados a ser a cada dia. Todo mundo quer ser humilde. Se eu perguntar para você, você quer ser uma pessoa humilde? Você vai falar, quero. Eu quero, porque é bonito ser uma pessoa humilde. Mas você quer ser humilhado? Aí que está a questão. Todo mundo quer ser humilde, porque é bonito, é elogiável, né? Mas você quer ser humilhado? Você quer passar por situações em que o seu eu, em que as suas convicções, em que o seu ego é espremido ao máximo, a ponto de, se você não souber a identidade que você tem em Cristo e quem você realmente é, você acredita que você é um lixo diante das pessoas, diante da sociedade, isso em todos os sentidos. É você se permitir. E é uma linha muito tênue. As pessoas acham, então eu tenho que ser um bobo da corte, eu tenho que ser um idiota. Não, você tem que ter a certeza e a convicção de que você pode suportar tudo isso com mansidão, com entendimento de que todos os processos estão trazendo para você humildade. A humildade, ela só se manifesta diante de uma provocação também. O que é uma provocação? É quando você observa, no caso o ladrão da cruz, o outro conversando com Jesus, os dois conversando entre si, um deles fala, o senhor não é o bom? O senhor não salvou todo mundo? O senhor não desce daí? Cadê aquele poder todo que multiplicou pão, multiplicou peixe, ressuscitou morto, curou cego? Por que o senhor agora não faz isso? O senhor não é o Todo-Poderoso? Aí o outro fala, rapaz, você não teme a Deus? O outro fala assim, olha, é como se ele olhasse para Jesus, Jesus, eu não sou nada diante do Senhor, tem misericórdia de mim, eu mereço estar aqui, eu reconheço o estado de miséria, de pecaminosidade que eu estou e que eu vivi. O humilde, ele vai ser mais do que feliz, inclusive aqui ele diz que ele herdará a terra. Que terra é essa? É a Nova Jerusalém, é o céu, é a Terra Santa. Ou seja, ele vai herdar, ele vai habitar nessa terra. Por quê? Porque ele tem atributos divinos. O próprio Cristo foi e é humilde. Por quê? Vou te explicar. Como diz lá, salvo engano em Filipenses, que ele abriu mão de todas as prerrogativas divinas. Ele abriu mão. Desceu e tomou a forma de servo. Nós estamos falando de Deus aqui, gente. Que se torna homem, olha só, que se torna homem tomando a forma de servo e morrendo a pior morte que se podia morrer naquela época. Porque os que morriam crucificados eram amaldiçoados. Era a pior raça de gente que existe. Eram os que eram crucificados. Então esse humilde é o reconhecimento e o entendimento de que diante da grandeza de Deus, diante de todas as coisas que eu vivo ou estou vivendo, eu não sou maior, eu não sou melhor, eu não estou acima de ninguém. Porque o meu senso de justiça, ele não serve para nada. O que vale é a justiça de Deus. O que opera é a justiça de Deus. Então, a pessoa humilde, ela é feliz. Porque ela não tem necessidade
de se sobrepor. Você já viu aquela pessoa que diz assim, eu não levo desaforo para casa? Você tem que levar todo tipo de desaforo para casa. A partir do momento que, volto a dizer, que você sabe quem você é em Cristo, você só não pode ter dívida com a sua consciência. Só com a sua consciência. Ah, mas não tem importância se acham que você é um bobo, se acham que você é um tolo, se acham que você só perde, que você não tem capacidade. O que acham, pouco importa. Importa o que eu sou em Cristo e o que Cristo pensa de mim. E o entendimento, quando a minha cabeça abre para eu entender. Eu quero ser humilde, mas eu não quero ser humilhado. Eu vou ser tudo bem, posso ser humilhado. E não é aquela questão de ser humilhado, dizer assim, estou sendo humilhado, mas os humilhados vão ser exaltados, já pensando naquela vingança. Não. Eu abro mão, tudo bem. Você já chegou numa briga de trânsito, em que às vezes você bateu o carro? Uma vez aconteceu comigo, em Joinville, eu bati o carro na traseira, no para-choque traseiro de uma mulher, e ela desceu no veneno. Eu abri a porta, falei para ela, senhora, por favor, a senhora me perdoa. Não aconteceu nada, ainda bem, graças a Deus. Falei, senhora me perdoa, eu não sou daqui, eu não conheço, eu estou desnorteado. Eu estava perdido, eu não sabia, né, não conhecia, eu estava muito nervoso também, porque o trânsito era... Falei, senhora me perdoa. Aí ela veio armada para... Aí ela, mas presta mais atenção. Tudo bem, eu vou prestar mais atenção. É você abrir mão. Abre mão. Abre mão dos seus direitos. Muitas vezes abre mão. Ah, mas vão pensar que eu sou bobo. Deixa pensar. Entendeu? O importante é você ter esse entendimento. Você quer herdar a terra. Eu quero herdar a terra. Eu quero andar como Cristo andou. Eu não preciso provar nada, eu não preciso mostrar nada, entendeu? Saia de si, entenda. O humilde é aquele que ele não está preocupado em ter razão, ele não está preocupado em provar nada, ele está preocupado em produzir frutos de longanimidade, de bondade. É aquele que abre mão dos seus próprios direitos. É aquele que, se você bater de um lado, ele dá o outro. É aquele que já está num estado de transcendência, de evolução muito maior. Muito maior. Se você ler todas essas bem-aventuranças aqui, você vai ver que ninguém consegue colocar em prática o que está escrito aqui se ele não tiver em um estado de transcendência, se ele não estiver realmente cheio do Espírito de Deus para suportar todas as mazelas que esse mundo nos coloca, toda humilhação, toda injustiça, tudo aquilo que te confronta, que te quebra. Coloca na cabeça isso. Você quer ser humilde, mas não quer ser humilhado? Se Jesus foi humilhado, carregando aquela cruz, sem merecer, por causa de pessoas como eu e como você, que também não merecemos, porque nós não merecemos aquilo que ele fez, foi por amor. Quem sou eu para bater na mesa e dizer que eu sou? Não preciso mostrar nada de quem eu sou. Quando eu ando com Cristo, fazendo a vontade de Deus, quem é do bem, quem é de Deus, vai ver isso. Os que não verem, infelizmente, estão andando na contramão. E nós também não precisamos se preocupar com isso. Nós temos que se preocupar
em viver o que está aqui. Eu tenho que viver com o que está aqui. Julgar a todo momento. Conheço um pastor que diz assim, Deus julga e as pessoas condenam. E é assim mesmo, é a todo momento. Nunca vai estar bom o que você fez, nunca vai estar certo o que você fez, mas você não pode ter dívida com a sua consciência. É caráter. O que é o caráter? Caráter é aquilo que eu faço quando ninguém está vendo. Eu continuo sendo eu. Mesmo quando eu não sou reconhecido, mesmo quando ninguém me elogia, mesmo quando ninguém fala nada, eu continuo sendo eu, porque eu não posso negar a sinceridade, a verdade, a humildade que há em mim. Mas você foi humilhado na frente de todo mundo, não tem problema. Jesus também foi. Então eu quero ser uma pessoa humilde. Você quer? Você topa? Beleza, tamo junto. Mas você quer? Você está pronto para ser humilhado? Pense nisso. Bem-aventurado, mais do que feliz, é aquela pessoa que transcende, que está acima, que prefere não ter razão, como diz aquele ditado, é melhor não ser feliz do que ter razão. É aquela pessoa que aí tem uma essência de simplicidade e algo que flui de dentro dela. Não é fitinha para mostrar para os outros. Não, é dela. Mas isso só é produzido no meu e no seu coração através do Espírito Santo. Se você não consegue chegar a esse estágio de transcendência, você precisa pedir para o Espírito Santo produzir em você. Espírito Santo, eu quero ser uma pessoa melhor. Espírito Santo, eu quero ser uma pessoa humilde, misericordiosa, compassiva, longânimo, aquela pessoa que tem longanimidade, ou seja, aquela pessoa que não morde a chumbada na primeira, não se envolve em confusão, não fica caçando pelo em ovo, aquela pessoa que vive de modo tranquilo, na certeza que Deus está cuidando de tudo, entendeu? E que não tem necessidade de... É a pessoa que crucifica o seu ego. Querido, andar com Jesus não é fácil, não. Mas os humildes, eles herdarão a terra. Não é o pobre financeiramente, não é aquele que fica quietinho, eu sou humilde. Não. É aquele que tem o estilo de vida de humildade, que reconhece que é menor do que os outros. Que mesmo tendo razão, abre mão para deixar aquele que pensa que tem razão, deixa ele triunfar. Deixa. Confia em Deus. Produza esses frutos. Certamente você vai passar, evidentemente, como um bobo para esse mundo que nós vivemos. Como eu falei no início, esse mundo aqui, o que vale é o que você tem. Ah, mas você não falou nada? Ah, mas fosse eu falava? Ah, mas você não fez nada? Mas fosse eu fazia? Não. É claro que você também não deve deixar, que a pessoa fira princípios ou que te coloque em rascadas em que o nome do Senhor vai ser, blasfemado. Mas em relação a você, só se humilha. Só. Você não tem razão, você não está certo, você não é. Quem é Deus. Quem existe é Deus. Eu subsisto nele, por ele e para ele. Que Deus te abençoe.